Olá, seja muito bem-vindo. Esse aqui é um quadro novo aqui da Toff Media, o quadro Opinião Não Solicitada, onde eu, Fred Rabelo, venho aqui e trago alguns pensamentos e percepções que eu tenho acerca de marketing digital, livros que eu li, coisas que eu vivi, enfim. A ideia aqui não é ter um tom professoral, onde eu vou ser seu guru e vou dizer o que você deve fazer, mas ser uma conversa entre amigos numa mesa de bar, beleza? Então, dito isso, isso me leva a uma experiência que eu tive recentemente, onde um amigo meu, um salve aí pro João, ele veio me perguntar qual era o livro que eu indicaria para uma pessoa que está começando agora no marketing digital e tá bem cru, não sabe nada. E aí eu acabei indicando para ele um livro pouco usual, é um livro que normalmente as pessoas não recomendam assim de primeira para quem está começando, que é o Almanac de Naval Ravikant. Esse livro aqui, ó. Não sei se vai focar. É, esse aqui é um livro que eu arrisco dizer que talvez seja o meu favorito de não ficção. E esse livro aqui ele se divide basicamente em duas partes, sendo a primeira, como ele mesmo diz aqui no subtítulo, um guia para a riqueza e a felicidade. Então a primeira parte do livro ele trata sobre riqueza, geração de riqueza, e a segunda parte do livro ele vai tratar sobre as percepções do Naval Ravikant sobre o que uma pessoa deveria fazer para alcançar a felicidade plena, né? E aí isso aí ele vai falar de meditação, vai falar de é, processos de gratidão e enfim. Mas para os fins desse vídeo aqui, eu queria me concentrar na parte de geração de riqueza. Na verdade, numa pequena fração desse início do livro, que é quando o Naval ele fala de alavancas de geração de riqueza. E aí, essa é a ideia principal para mim, na minha experiência de vida, a que mais me impactou. Por quê? Dentro dela, o Naval ele apresenta um conceito chamado custo marginal de replicação, certo? Então, o que é isso? Uma grande varejista como a Amazon ou, sei lá, a Magazine Luiza, quando elas vendem produtos em escala. Então, por exemplo, quando elas vendem 1.000 sapatos, 1.000 bolsas, elas possuem um custo logístico associado a essa venda, né? Então, não é possível eles venderem quantas cópias daquele produto eles queiram sem aumentar esse custo, né, associado a essa venda. Então, muitas vezes, alguns produtos saem tão pouco que não vale a pena o custo logístico de se vender esse produto. Então, existe esse custo marginal de replicação. Replicação seria a venda, no caso, então vender múltiplas vezes. E aí, esse conceito é muito interessante porque ele vai de encontro ao dropshipping, né? Que é um modelo de negócio que muita gente, quando está começando na internet, opta por investir seu tempo e dinheiro nisso. Então a galera vai lá, cria seu e-commerce, tenta montar um Instagram ali, criar um brand da marca e basicamente intermediar ali, né, o fornecedor e o seu cliente. Só que quando você está lidando com e-commerce, você possui o mesmo custo marginal de replicação, não o mesmo, mas tal qual a Amazon e a Magazine Luiza, você também vai ter um custo marginal de replicação. Por quê? Porque vai envolver o seu tempo, certo? Quando você começa a vender muito e escalar as vendas do dropshipping, você vai envolver seu tempo de atender clientes, né, resolver broncas como alfândega, impostos, ou o cliente que não recebeu a encomenda dele porque por algum motivo os correios extraviaram essa compra dele. Então você vai ter que estar atendendo essas pessoas. Isso vai ocupar muito do seu tempo. Você também vai ter que gastar dinheiro com impostos e etc. Então, na minha opinião, o dropshipping não é a melhor maneira de se começar na internet.
de iniciar um negócio na internet, justamente por causa dessa ideia do custo marginal de replicação que eu aprendi aqui nesse livro. Então, foi lendo isso aqui que eu decidi iniciar na internet através de infoprodutos, certo? E aí isso vai de encontro também com as alavancas de riqueza. As ideias, vai de encontro não, se baseia um pouco nas alavancas de riqueza que o Naval Ravikant explica aqui nessa primeira parte do livro, que ele explica que existem 4 alavancas de riqueza, certo? De geração de riqueza. A primeira é capital, porque com capital você pode fazer investimentos e lucrar com o retorno desses investimentos. A segunda e também pode contratar pessoas e aí, por exemplo, criar uma agência de gestor de tráfego, onde você contrata vários gestores e arruma vários clientes, certo? Para essas pessoas gerenciarem, e aí você ganha um lucro em cima ali do trabalho desses seus colaboradores. Então, você pode se alavancar também em pessoas através do capital. Então, essa é a primeira alavanca de riqueza. A segunda que ele menciona é a alavanca relacionada a tecnologia. Então, por exemplo, você pode criar um programa, um software e vender ele para quantas pessoas você quiser. E o único custo que você vai ter é o próprio custo de desenvolvimento. Então, se você for um programador e você mesmo programar a sua plataforma, o custo é basicamente o seu tempo. E é necessário você ter essa bagagem técnica, né? Para você utilizar essa alavanca. Aí a terceira alavanca que ele fala lá é a questão das automações, que está relacionado mais a empresas que já possuem um certo porte, possuem atividades repetitivas, tipo uma indústria ou então um escritório de contabilidade que tem um processo repetitivo que pode ser automatizado, enfim. Ele fala dessas automações, né, que é uma forma de alavancar riqueza. E aí a quarta maneira, e essa daí é a minha favorita, é a alavancagem em mídia, né? É aquela ideia, se eu tenho 10 mil seguidores e 10% dos meus seguidores, ou sei lá, 5% dos meus seguidores compram o produto que eu estou vendendo para eles, se tornam meus clientes, e aí o produto ele tem, sei lá, um ticket médio de R$500, eu já vou conseguir fazer uma quantidade de capital muito interessante com um esforço mínimo. Basicamente eu só fiz uma propaganda, enviei para minha audiência e aí eu possuo esse retorno. Então, se alavancar em mídia é isso, é você ter uma grande audiência e aí você vai fazer um ato. Por exemplo, se você tem uma lista de e-mail com 10 mil e-mails lá, e aí você manda um e-mail para essa lista oferecendo um produto seu, você só teve o trabalho de escrever uma vez, mas esse e-mail foi replicado 10 mil vezes para sua lista, entende? E aí uma porcentagem da sua lista vai comprar. Então, de certa forma, o seu trabalho ele está alavancado, porque você produz ele uma vez e ele é replicado, e aí vai ser replicado de acordo com o tamanho da sua audiência. Então pode ser 10 mil vezes, 100 mil vezes, 1 milhão de vezes, vai depender da sua audiência. Então, a questão da alavancagem em mídia, ela é muito interessante, porque se você tem mídia, basicamente você tem dinheiro. Você só precisa encontrar uma oferta para essa sua audiência. Então, para quem está começando, eu acredito que as outras 3 alavancas que ele menciona, elas necessitam de um certo grau de, primeiro de dinheiro, certo? Então, que é a do capital. Se você não tem dinheiro, provavelmente quem está começando não tem dinheiro, então não é tão interessante essa opção. A questão das automações, você já precisa ter uma operação rodando, né, para poder ir atrás dessa otimização, que seria uma automação. Então, se você não tem uma empresa, está começando agora, é basicamente inútil essa opção. E a alavanca de tecnologia, ela basicamente exige que você tenha uma bagagem técnica. E se você não tem, infelizmente, não tem como ela ser aplicada por você, certo? Então, para quem está começando, sei lá, 99% das pessoas que estão começando que não possuem os meios para aplicar nenhuma dessas 3 primeiras automações, alavancas, aliás. Então, eu recomendo basicamente a alavanca de mídia, certo? Que é justamente você buscar construir uma audiência. E aí, essa alavanca de mídia, você está alavancado de mídia e você não possui um custo marginal de replicação, isso gera um negócio, um modelo de negócio muito interessante, certo? Então,
Por isso que eu acredito que os infoprodutos são a melhor maneira de começar na internet. Porque através dos infoprodutos você pode vender quantas vezes você quiser. Você vai ter o trabalho, por exemplo, de escrever um e-book uma vez e você pode vender ele quantas vezes você quiser. E o único custo que você vai ter é basicamente o custo da plataforma, uma Kiwify da vida, uma Perfect Pay, a taxa dessas plataformas, né? Então é praticamente 85% de lucro no seu bolso para cada venda. Então, basicamente, na minha opinião, os infoprodutos são a melhor maneira de iniciar na internet hoje em dia. Iniciar um negócio na sua internet. Muito baseado no que eu aprendi nesse livro aqui. Se você já leu esse livro, você sabe que eu estou fazendo um resumo grosseiro aqui das ideias que estão contidas nele. Então, e se você não leu, eu recomendo fortemente que você leia esse livro e perceba como o meu resumo foi pouco das ideias que estão aqui. Mas com certeza esse é um livro que pode mudar aí a sua percepção de mundo e a sua maneira de fazer negócios, certo? Então recomendo aí, fica a minha recomendação. É a mesma recomendação que eu fiz pro meu amigo João. Inclusive ele leu e curtiu pra caramba. Então é isso aí. E se você tem interesse em começar nesse mundo da internet e começar o seu negócio digital e não sabe como produzir um infoproduto e tem interesse em aprender como fazer isso, dá uma olhada no link da descrição, certo? Que eu tenho um livro onde eu ensino você justamente a criar o seu primeiro infoproduto, certo? E, enfim, se você tem interesse, dá uma olhada no link da descrição. E é isso, até o próximo vídeo, galera. Valeu!